Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à parte 2 do conteúdo de origem da vida. Vamos lá? Então, a gente viu no vídeo anterior que existem várias teorias para explicar quem que teria sido e de onde teria vindo a primeira vida, né? Nós falamos da geração espontânea, falamos um pouquinho lá sobre a panspermia cósmica. E essa videoaula, então, a gente vai falar da hipótese autotrófica e da hipótese heterotrófica. Antes de falar dela, vou fazer uma pequena revisão. Então, o que acredita-se, o que a maioria dos cientistas acredita, né? Então, nós tínhamos uma atmosfera primitiva com amônia, metano, hidrogênio e água, e essas moléculas, com base em descargas elétricas, teriam formado os aminoácidos. Esses aminoácidos teriam caído em rochas e também no oceano. Nas rochas, eles teriam desidratado, ou seja, perdido água. Quando eles perdem água, eles se unem formando as proteínas. Então, segue aqui comigo Então, ó, formou aminoácido com as descargas elétricas. Esses aminoácidos desidrataram, formando as proteínas. Essas proteínas, então, acabaram caindo nos oceanos e formando um sistema semi-isolado, né? Que a gente chama isso de coacervado. E aí, conforme foi passando o tempo, esse coacervado começou a ter uma forma mais de célula, que a gente pode ver nessa figurinha amarela aqui do lado direito em cima, né? Tem uma questão de vestibular que fala que a partir do momento que surge essa capa de lipídio, então que já temos aí um início de célula, né, que aí consegue isolar exatamente o meio interno do meio externo. Por que é importante isolar o meio interno do externo? Porque aí eu consigo fazer as reações químicas dentro dessa estrutura. E eu lembro que conservado ainda não é ser vivo, ok? Então, eu parei na última videoaula fazendo a seguinte pergunta, que para ser vivo, eu tenho que ter capacidade de reprodução e eu preciso ter metabolismo, que são as reações químicas. Para isso, para ter essa sobrevivência, eu preciso de alimento. Por que eu preciso de alimento? Porque o alimento nos fornece a energia para a sobrevivência. A pergunta é: esses primeiros seres vivos, né, que surgiram, que teriam surgido a partir do coacervado, eles conseguiam produzir seu próprio alimento, ou seja, eles eram autótrofos, ou eles pegaram o alimento do meio, ou seja, eles eram heterótrofos. E agora a gente vai ver essas duas hipóteses. Então, nós vamos começar a falar da hipótese mais aceita, que é a hipótese heterotrófica. Lembra que a gente falou do Urey e Miller, que simularam, experimentaram, com essa experiência aqui, eles conseguiram obter aminoácidos, né? Calvin fez basicamente o mesmo tipo de experimento e ele adquiriu carboidrato como a glicose. Então, o Calvin simulou a experiência lá do Urey Miller, que conseguiram obter aminoácido. E Calvin conseguiu obter glicose. Qual é a grande importância disso? A glicose é o principal alimento energético para a gente até hoje. Então, olha que interessante. Lembra da sopa orgânica? Então, o oceano, ele estava agora já rico, já que eu consigo obter glicose, eu consigo obter aminoácidos, eu tenho então um meio que eu posso favorecer a vida. E aí eu coloquei aqui, ó, então eu tinha a glicose e tinha o fosfato, que é um componente elementar para produzir energia, que é o ATP, né? Tinha enzimas. Então, de acordo com a hipótese heterotrófica, esses primeiros seres vivos que estavam no oceano, eles pegavam o alimento do meio. Que alimento é esse? A glicose. Então tinha glicose abundante, porque essa glicose literalmente chovia do céu, né? As moléculas da atmosfera, elas sofriam descargas elétricas, né, por meio dos raios e faziam a glicose, que caía nos oceanos.
Então, eles eram heterótrofos, eles eram fermentadores. Por que fermentadores? Porque a fermentação é um processo que obtém energia a partir do alimento, mas sem a necessidade de oxigênio. Então, por isso que eles eram obrigatoriamente heterótrofos anaeróbicos. O que significa anaeróbicos? Que não usavam oxigênio. Nossa, Ana, mas por que eles não usavam oxigênio? Vocês lembram da outra aula? Porque na atmosfera primitiva não existia gás oxigênio. Como que eles vão usar oxigênio se não tem oxigênio? Então, por que essa hipótese acredita que eles eram heterótrofos? Porque tinha uma quantidade de molécula orgânica, ou seja, de alimento, no oceano. E isso já foi comprovado que poderia existir esses alimentos, essa glicose, por meio do experimento de Calvin. E por que eram anaeróbicos? Porque não tinha oxigênio. Então, eles conseguiam obter energia do alimento sem a necessidade do oxigênio, que é a fermentação. Tá bom? E agora eu vou contar uma historinha. Eu coloquei aí na forma de seta, que eu acho bem didático. Então, vamos lá. A gente já viu alguma coisa e espero que vocês entendam. Então, os primeiros seres vivos, né? Aquelas primeiras células iniciais, o início lá, o coacervado, não é ser vivo, tá? Mas esse protótipo de vida, esse início de vida. Ele, então, teria que ter capacidade de organizar as moléculas em padrões definidos. Lembra que eu falei a capa de lipídio? Teria que ter um meio que isolasse, né, a parte interna da parte externa. Esses primeiros seres vivos também têm que ter a capacidade de retirar o alimento e energia do meio, que é a que a gente viu. Então, eles começaram a ter essa capacidade de retirar alimento do meio. Como eles adquiriram essa capacidade de retirar alimento do meio, eles começaram o quê? A crescer. Então, isso causou um aumento volumétrico do indivíduo. Isso foi um problema. Por que foi um problema o aumento do tamanho? Como que ia se difundir o alimento pelo corpo? Poderia faltar alimento em alguma parte do corpo. Então, como ele aumentou de tamanho e a difusão do alimento não foi efetiva, esse protótipo de vida, a gente fala, então, o problema foi a difusão do alimento pelo corpo, então o coacervado começou a passar fome, entre aspas, porque não tinha uma eficiência de distribuição de alimento. E aí, ele ficando grande e passando fome, ele teve a necessidade de se dividir para reduzir de tamanho. E aí nós temos um problema. Qual que é o problema de dividir? Olha a pergunta. Será que ao se dividir, o coacervado ia se desorganizar? Imagina quanto tempo ele não levou esse protótipo de vida para se organizar. E aí ele aumentou de tamanho. Se ele se dividisse, ele poderia se desorganizar todo de novo. E aí, imagina que existiam milhares desses protótipos de vida. E alguns, ao acaso, provavelmente surgiu dentro dele o que a gente chama das moléculas, o material genético, que são os ácidos nucleicos, provavelmente o RNA, tá? Nesses indivíduos que existiu ao acaso, né? E a gente já viu aí a teoria evolutiva. A molécula de ácido nucleico, provavelmente o RNA surgiu primeiro, né? Então, esses organismos tiveram a capacidade de se dividir. Então, quem gerou descendente? Gerou mais descendente aqueles protótipos de vida que tiveram dentro dele o RNA ou o DNA, né? Existe essa divergência aí, esse ponto de interrogação. E aí, então, nós já temos aqui esse protótipo de vida retirando o alimento com capacidade de se dividir, porque ele adquiriu material genético. Não é incrível? Bom, e aí imagina que esse início de vida aí, né, que aí nós já temos o que a gente já pode chamar de célula, né, esse ser heterótrofo anaeróbico. Quando ele faz a fermentação,
quando ele quebra o alimento para produzir energia, ele libera muito gás carbônico. Então, o nível de gás carbônico na atmosfera começou a subir. E isso já é questão de vestibular, tá bom? Então, não se esqueçam, com o surgimento desses heterótrofos anaeróbicos, aumentou o nível de gás carbônico. Aumentando o nível de gás carbônico na célula, alguns indivíduos, já alguns seres vivos que estavam lá, ao acaso, conseguiram absorver esse gás carbônico. E aí surgem os autótrofos, ou seja, aqueles que conseguem produzir seu próprio alimento. Como que ele consegue produzir seu próprio alimento? Absorvendo gás carbônico. Então, o que propiciou o aparecimento dos autótrofos? Dessas, entre as bactérias que são essas bactérias que vão conseguir produzir seu próprio alimento. Foi o aumento de gás carbônico na atmosfera. E quem fez esse aumento de gás carbônico na atmosfera? O heterótrofo, tá bom? Então, o aumento, apareceu os autótrofos. Então, vamos lá. A partir da fermentação, houve produção e aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, criando condições para o surgimento dos autótrofos fotossintetizantes. E aí, então, nós já temos primeiro os heterótrofos anaeróbicos e agora a gente tem os autótrofos que fazem fotossíntese. Com o passar do tempo, problema. Por que é um grande problema? Porque até então os heterótrofos estavam se alimentando do meio. A concentração de gases na atmosfera diminui. Como a concentração desses gases primitivos na atmosfera diminui, a sopa orgânica lá no oceano diminui. Não vai ter tanta matéria orgânica assim para alimentar os heterótrofos que estavam lá naquele oceano. Então, ó, concentração de gases primitivos na atmosfera diminui, porque eles foram utilizados na formação da matéria orgânica, e aí a atmosfera começa a mudar. Então, nós vamos ter escassez de energia e matéria-prima. Então, nós vamos ter menos alimento, mas os heterótrofos a todo momento estão se multiplicando. Grande diminuição da sopa nutritiva. E aí os heterótrofos começam a passar fome, né? E aí quem que começa a predominar no ambiente? Começa a predominar no ambiente os autótrofos. Como os autótrofos começam a predominar no ambiente e eles fazem fotossíntese, imagina um monte de autótrofo fazendo fotossíntese. O que vai aumentar na atmosfera? Vai aumentar na atmosfera o gás oxigênio. É aí, nesse momento, que surge o gás oxigênio na atmosfera, graças ao aparecimento dos autótrofos. Muito bem. Tem o oxigênio, tem um pouco de alimento, vão surgir os heterótrofos aeróbicos, ou seja, aqueles que pegam o alimento junto com o gás oxigênio e conseguem produzir uma quantidade de energia enorme, tá? A respiração aeróbica, ela é muito mais eficiente. Então, vamos lá. A atividade fotossintética produziu e acumulou oxigênio na atmosfera, criando condições para o surgimento dos primeiros seres vivos aeróbicos. Além disso, o oxigênio na atmosfera, ele propiciou a formação da camada de ozônio. Ozônio é O3. E o O3 é formado a partir do O2, do gás oxigênio. Qual foi a grande importância disso? A camada de ozônio nos protege contra a radiação ultravioleta. Então, o planeta começou a ficar mais protegido, ok? Queria que vocês prestassem muita atenção nessas reações químicas. Olha só. Fermentação. A fermentação, lá, os primeiros heterótrofos, eles pegavam a glicose, né? Liberavam esse gás carbônico e produzia duas energias, 2 ATPs. Olha como os heterótrofos aeróbicos, que surgiram por último, de acordo com essa hipótese,
são muito mais eficientes. Uma molécula de glicose que reage com o oxigênio, e esse oxigênio foi produzido aqui na fotossíntese, ele vai conseguir produzir 38 ATPs, 38 energias. É muito mais eficiente do que a fermentação, que consegue produzir 2. E aí nós temos um predomínio dos heterótrofos aeróbicos. Então, veja, a fermentação e a respiração aeróbica, elas servem para produzir energia, ATP. A fermentação produz energia sem oxigênio e a respiração aeróbica com oxigênio. Sendo que qual é a mais eficiente? A respiração aeróbica. Então, a hipótese heterotrófica, ela diz, vamos resumir, que os primeiros seres vivos eram heterótrofos anaeróbicos, né? Ou seja, faziam fermentação, pegavam o alimento do meio e não tinha oxigênio para gerar energia. Com esses heterótrofos anaeróbicos, aumentou a quantidade de gás carbônico na atmosfera e isso auxiliou no surgimento dos autótrofos fotossintetizantes. Com o surgimento dos autótrofos fotossintetizantes, aumentou a quantidade de gás oxigênio, surgiu o gás oxigênio em grandes quantidades. A presença do gás oxigênio em grandes quantidades, então, fez com que surgissem os heterótrofos aeróbicos, ou seja, aqueles que fazem respiração aeróbica, ou seja, aqueles que conseguem produzir energia usando alimento e gás oxigênio, um processo muito mais eficiente. E aqui eu queria que depois vocês dessem uma pausa, né? E para vocês olharem como foi a cronologia aí em relação aos níveis de oxigênio na atmosfera, né? Se eu não me engano, essa figura foi retirada de uma questão de vestibular. Então vejam que bilhões de anos atrás, olha aqui, o nível de oxigênio, de O2 na Terra era praticamente nulo, né? E aí, a partir do momento então, que eu tenho a respiração aeróbica tornando disseminada, né? É porque o oxigênio estava aumentando, porque só consigo ter respiração aeróbica se tem oxigênio, ok? E agora a gente vai falar sobre a hipótese autotrófica. Essa hipótese, diferente da que a gente acabou de ver, ela diz que os primeiros seres vivos eles eram autótrofos, ou seja, eles já teriam a capacidade de fabricar o seu próprio alimento. Essa hipótese autotrófica, ela vai contra a teoria da evolução. Lembra quando a gente falou da teoria da evolução que primeiro surgem os mais simples para depois surgirem os mais complexos? Então, os autótrofos, eles têm uma estrutura enzimática de enzimas muito complexas para conseguir produzir seu próprio alimento. Então, a pergunta é a seguinte: os autótrofos, eles não são simples, eles já são complexos. Tem clorofila, tem reações químicas muito complexas para conseguir absorver o gás carbônico e produzir seu próprio alimento. Então, assim, se o primeiro ser vivo era autótrofo, ele já teria essa complexidade? Então, essa é um argumento que vai contra, né? Mas qual que é um argumento favorável a essa hipótese? Alguns cientistas que acreditam nessa hipótese, eles afirmam que não teria lá no oceano alimento suficiente para suprir todas as células primitivas que estariam naquele oceano. Então, esse é um argumento a favor. Eles acreditam que não tinha essa quantidade imensa de alimento que poderia ter sido formado da atmosfera primitiva. Tá bom? E aí, qual que seria a sequência dessa hipótese autotrófica? Então, para essa hipótese, os primeiros seres vivos fariam quimiossíntese, tá? E não fotossíntese. O que é a quimiossíntese? A quimiossíntese é o processo em que consegue produzir seu próprio alimento usando as reações químicas e não a energia do sol. A fotossíntese usa a energia do sol para conseguir produzir seu próprio alimento. A quimiossíntese usa as próprias reações químicas do organismo para gerar seu próprio alimento.
Em algumas questões de vestibulares, em vez de quimiossíntese, eles chamam de quimiolitotrófico, tá? Então, eu coloquei é, essas duas palavras. Tem toda uma explicação desse palavrão aí, quimiolitotrófico, mas agora não convém eu explicar, tá? Por que eles acreditam que seriam quimiossíntese? Porque seriam bactérias extremamente simples que viviam nas fendas vulcânicas. Essas fendas vulcânicas liberariam um gás à base de enxofre e esse gás então seria utilizado para a produção do seu próprio alimento. Depois da quimiossíntese, então teria surgido os fermentadores, os heterótrofos anaeróbicos, e aí sim a fotossíntese e depois a respiração aeróbica. Tá bom? Então, essa seria a sequência da hipótese autotrófica. Uma curiosidade, né? Já que uma célula se origina a partir de outra célula e um ser vivo só se origina a partir de outro ser vivo, né? A pergunta é que deveria ter existido o primeiro ser vivo. E esse primeiro ser vivo é chamado de LUCA, tá bom? Que é Last Universal Common Ancestor. O primeiro ancestral comum universal de todos. Quais são as evidências, então, de que essa primeira célula existiu? Todos os seres vivos são formados de células, ou seja, uma célula só se origina a partir de outra célula. Todos os seres vivos são compostos basicamente dos mesmos elementos químicos, que é o CHOMPS, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, né? Então, essas são algumas das evidências, tá bom? Que nós viemos de um ancestral comum aí. Para finalizar essa parte, eu queria revisar com vocês uma teoria que a gente aprendeu lá no primeiro ano do ensino médio, que é a teoria da endossimbiose. Por quê? Só para vocês, né, cronologicamente. Então, o coacervado foi da origem à célula primitiva. Essa célula primitiva, ela era um procarioto, e aí depois surgiram os eucariotos. Quando surge o eucarioto, a primeira coisa que acredita-se que tenha surgido é a presença do núcleo, ou seja, o material envolto por o material genético envolto por uma membrana que a gente pode ver nessa figura aqui em azul, né? Então, aqui já estaria formado o núcleo. E depois vão sendo formadas organelas. E a gente viu lá no primeiro ano como poderia ter sido originado duas organelas, o cloroplasto e a mitocôndria. Então, a origem da mitocôndria primeiro teria surgido primeiro a mitocôndria para depois ter surgido o cloroplasto, tá bom? Porque todos os eucariotos têm mitocôndria, mas nem todos os eucariotos têm cloroplasto. Então, acredita-se que uma célula eucariota, né, aqui ó, célula eucariótica inicial, tenha englobado, feito uma endocitose, ou seja, ter englobado para dentro, endocitose, não sei se vocês lembram desse termo. Ela englobou o quê? Uma bactéria, ou seja, um procarioto, tá? Aeróbica porque ela usava o oxigênio. Heterotrófica porque ela se alimentava do meio. Esse indivíduo aqui, esse ser vivo aqui, é o que teria dado origem à mitocôndria. E aí eu tenho várias células, vários seres vivos com essa mitocôndria, e uma parte deles vai dar origem aos fungos e aos animais, aos protistas, alguns protistas, né? Que são os protozoários. E uma outra parte, essa célula que já tinha mitocôndria vai englobar uma segunda bactéria. Essa segunda bactéria é a cianobactéria. Tá? Eu volto a falar isso porque é um assunto muito recorrente de vestibular, um assunto muito importante, muito bem estudado. Tá? E o que é uma cianobactéria? Cianobactéria é a bactéria que faz fotossíntese. E aí, essa estrutura aqui, né, feita de mitocôndria e cloroplasto, é que vai dar origem às algas, alguns protistas, né, e às plantas. Aqui é uma figurinha, mais figuras para vocês estudarem. Se vocês quiserem pausar o vídeo e estudar, tá bom?
E aqui, galera, estão as 6 principais evidências que indicam, então, que mitocôndrias e cloroplastos, um dia, então, eles tiveram uma origem, né, evolutiva a partir de bactérias, de procariotos. Lembro que endossimbiose, endo porque englobou para dentro, simbiose porque foi um mutualismo, né? Um dependia do outro. E aqui, então, nós temos várias evidências que nós já discutimos também no primeiro ano. Quero colocar aqui a presença da dupla membrana, né, que é bem característica, a presença de serem as únicas organelas que têm material genético próprio, né? São as únicas organelas que têm ribossomo, né? As únicas organelas que têm capacidade de autoduplicação. Isso tudo que eu estou falando para vocês, DNA, ribossomo, capacidade de autoduplicação, isso é característica de seres vivos, tá? Então, dotados de células. Então, talvez um dia mitocôndrio e cloroplasto tenham realmente vindos, né, de um ser vivo. Bom, então, outra evidência, mitocôndrias e cloroplastos têm tamanho semelhante a bactérias. Antibióticos, que são característicos para matar bactéria, podem alterar mitocôndrias e cloroplastos e assim por diante. Então, assim, eu estou passando rapidamente porque é uma matéria que a gente já viu, mas é importante, então, vocês entenderem essa linearidade. Teriam surgido os procariotos, depois os eucariotos com seu núcleo e depois a presença das organelas, tais quais a mitocôndria e o cloroplasto. Aqui, então, é uma questãozinha de segunda fase da Unicamp, podem pausar o vídeo e tentar responder, e qualquer dúvida, postar lá no fórum. Aqui também mais uma questãozinha da Unesp, múltipla escolha, que eu achei bem interessante. E aqui uma questão que a gente já resolveu lá no primeiro ano sobre a teoria da endossimbiose. Qualquer dúvida, postem lá no fórum. Um beijo e até a próxima!